noite. Good evening. Meu nome é Maurício. My name is Maurício, ok? A aula hoje é de inglês, então não vamos falar português, né? Brincadeira. Mas a gente vai tentar aprender bastante inglês aqui na aula de hoje. Eu estou substituindo o professor Adriano hoje, ok? Então espero que a gente tenha uma aula bem proveitosa. O tópico de hoje, ele é bem simples. A gente vai falar, ok, de gêneros orais e o futuro usando o will. Will, né? Que a gente vai usar para o futuro, e o futuro imediato, que é o futuro com be going to também. Vamos ver direitinho cada tópico, né? Então, a gente vai ver essa questão dos gêneros orais e a análise dos pronomes relativos, certo? E a gente vai ver essa questão do futuro simples. Alright? Então, vamos lá. Então, o futuro simples, né, chamado futuro com will. O que é isso? Você utiliza o verbo modal auxiliar will, mais o verbo, sem alteração no verbo principal. Ok? Então, ó, na sentença afirmativa eu tenho sujeito, mais will, mais verbo. Tem um exemplo aqui, ó. You will win the exam. Então, tenho sujeito, you, você, né? Will. E o verbo, que é o verbo win, vencer. Então, você vai vencer o exame. Ok? Bem simples. O futuro com will, ele não conjuga verbo, não há alteração nenhuma no verbo. Por isso, ele é extremamente simples. Outro exemplo aqui, ó. I will see you later. Eu vou ver você mais tarde. Então, assim, eu verei você mais tarde. Eu tenho o will e o verbo see, ver. Então, eu vou ver você mais tarde. Eu verei você mais tarde. Outro exemplo aqui, ó. She will help him tomorrow. Então, ela vai ajudar ele amanhã. Então, tem will mais help, né, que é ajudar. Então, ela irá ajudar, ela vai ajudar ele amanhã. Note que como a gente está falando de futuro, a gente sempre tem algumas expressões de tempo, né? Later, que é mais tarde, tomorrow, que é amanhã, soon, que é em breve, certo? Sempre quando a gente está vendo tempos verbais em inglês, a gente vai ter alguma expressão de tempo que indique também aquele tempo, né? Aqui é o verbo to be, ó. He will be there. Ele vai estar lá. Então, ele estará lá em breve. He will be there soon. Tranquilo. Só colocar o will mais o verbo, sem alteração no verbo. Para fazer a negativa, você vai colocar o not. Will not. Pronto. E temos a contração de will not, que é won't. Os alunos sempre perguntam, professor, eu sou obrigado a usar essa contração? Won't, don't, can't, né? Não, você não é obrigado. Apenas que, na linguagem falada, na linguagem do dia a dia, é extremamente mais comum se utilizar a contração do que ele separado. Por isso você vê com mais frequência won't do que will not. Ok? Mas não é errado você falar will not. Você pode falar separado sem problema. Alright? Então, he will not call us, né? He won't call us. Então, ele não vai ligar para nós, ele não vai nos ligar. Então, você vê que basta acrescentar o not que você tem a forma negativa. I will not stay at this hotel. Então, I won't stay at this hotel. Eu não ficarei nesse hotel. Então, ó, will not stay. Sem modificação no verbo. Your mother will love you forever, né? Sua mãe vai lhe amar para sempre, certo? Para fazer a interrogativa, você vai fazer uma coisinha só. Você vai pegar aquele will que estava aqui antes do verbo e depois do sujeito, né? E você vai jogar ele para antes do sujeito. Vai inverter a ordem. Então, onde você tinha you will, vai ter will you. Você coloca ele na frente do sujeito. Então, ó. Will you wait for me? Você vê que eu coloquei will na frente. Você vai esperar por mim, né? Will you wait for me? Will she do it again? Ela vai fazer isso de novo? Certo? Então aqui estão dois exemplos na interrogativa. Basta colocar o will na frente para a interrogativa.
Se você pensar bem, essa regra de colocar o verbo modal, o verbo auxiliar, na frente do sujeito é idêntica ao que você já viu no presente, né? No presente do verbo to be, com todos os outros tempos verbais. Se você observar bem, essa regra ela se repete para o passado, para o presente e para o futuro também. Colocar o verbo auxiliar na frente para fazer a interrogativa. Ok? Então vamos lá. Para que a gente, qual é o uso dele, né? É importantíssimo a gente sempre saber em que situação a gente tem que usar esse tempo verbal. Então, ele expressa uma ação futura, incerta, não planejada, transmitindo ideias, fatos e decisões recém-tomadas. São vários usos que o will tem, né? O que é essa ação futura incerta? É algo que eu não tenho certeza que se vai acontecer. Eu acho que vai chover mais tarde, né? Então, eu não tenho certeza que vai acontecer. Posso até utilizar para uma ação futura certa, mas sem ter provas que suportem essa minha certeza. Vou explicar isso melhor já já. Uma ação não planejada é algo que eu vou fazer, mas eu não planejei. Isso é bem importante, porque nós temos dois futuros. Eu vou mostrar o outro futuro já já. Então, o eu é não planejado. Ideias, fatos, decisões recém-tomadas, crenças, certo? Algo que você acha. Também pode indicar promessas ou expectativas futuras. Se eu vou falar, como naquela frase aqui anterior, que a gente viu, Your mother will love you forever. Deixa eu apagar aqui, ó. Essa sentença aqui do meio. Your mother will love you forever. Sua mãe vai lhe amar para sempre, certo? Então, quando você promete, faz uma coisa para o futuro, assim, no geral, você utiliza futuro com will. Aí aqui um exemplo, né? Ó, I assure you, I will not return to the days of the Iron Curtain. Aqui todo mundo sabe, né, que é o Vladimir Putin. O que é que ele fala? Eu asseguro a você, né, eu lhe prometo, ó. Se é uma promessa, a gente promete com will. Promessas são feitas com will. I will not return. Eu não vou retornar aos dias da cortina de ferro, né? Quem sabe história bem sabe bem o que é a cortina de ferro, o que foi, né? Aí ele vem com a ironia, né? Eu prefiro o Iron Fist, né? O punho de metal, né? Tem uma expressão em inglês do Iron Fist, que é quando você governa com a mão de ferro, né? Quando você governa com bastante rigidez. Então vamos lá. Eu falei que a gente tem dois futuros, futuro com will e futuro com be going to. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu tinha dificuldade de perceber quando usar um, quando usar outro. Mas na verdade, quando você destrincha melhor essa questão, fica bem fácil de perceber a diferença. Olha só. O que é que eu já tinha falado sobre o will? Ele expressa decisões, ações no momento em que se fala. Ok? Então, imagina que que é uma ação não planejada. Por exemplo, imagina que você está pensando, será que eu vou para São Luís semana que vem no feriado? Vou ou não vou? Quer saber? Eu vou viajar para São Luís. Decidi naquele momento, não foi uma coisa planejada. Lembra que eu falei, ó, não planejada. Então eu falo esse eu vou com I will go to Fortaleza, né, to São Luís. Certo? Com o going to, é planejado. Coloque isso na sua cabeça. Planejado. Tudo que é planejado, você vai fazer com going to, ó. Quando eu tenho essa frase aqui, ó. I'm going to visit my aunt next Friday. Eu vou visitar minha tia próxima sexta. Isso aqui é uma ação planejada. Eu planejei, sexta que vem eu vou lá na casa da minha tia e tal. Isso é um plano. Então, plano é o be going to. Ponto final. Opinião pessoal, né? Personal opinion, experiences, né? Quando você faz uma predição para o futuro, que tal coisa vai acontecer, você pode falar com will. Agora tem uma diferença de fazer predição com will e be going to.
Em teoria, a maioria das predições você pode fazer ou com um ou com o outro, mas tem uma diferença bem simples, eu vou explicar para você. Você está em casa, certo? Você olha pela janela, céu tá preto, nuvens, aquele vento forte, frio, você ouve um trovão à distância, aí você pensa, vai chover. Esse vai chover, você fala, it will rain ou it's going to rain? Esse você fala com it's going to rain. Ok? Você vai usar o be going to. Por quê? É uma predição para o futuro baseado em evidência no presente. Então, quando você tem uma evidência no presente, você utiliza o be going to. Você está em casa, abre a janela, tem uma nuvenzinha ali, mas não tem nenhuma indicação real de que vai chover. Mas tem chovido esses dias e você acha que vai chover, certo? Você pode não ter certeza ou pode ter certeza, mas você não tem evidência nenhuma, porque não tem nuvens no céu indicando que realmente vai chover mais tarde. Mas você fala, it will rain later, vai chover mais tarde. Por quê? Isso aqui é uma opinião, certo? Uma opinião pessoal, uma crença, um achismo. Então, se a sua predição para o futuro for baseada na sua opinião, will. Se for baseado em evidência no presente de que aquilo vai acontecer, be going to. Ok? Então, resumindo, planejado, ações planejadas, be going to. Predições para o futuro baseado em evidências, be going to. Pronto. Todas as outras ocasiões que você usar o futuro vai ser will. Uma promessa, oferecer ajuda no futuro ou uma predição baseada em opinião, certo? Tudo will. Tudo que você pensar a mais que é futuro vai ser will. Bem simples, né? Aqui, ó, tem um bom exemplo disso. I know I'm not gonna like this. I'm not gonna like this. Gente, isso aqui é o futuro com be going to. Essa escrita do gonna, ela é uma escrita informal do going to, né? Mas basicamente esse gonna significa o going to, certo? É a mesma coisa. Então, eu acho que vocês conhecem esse personagem, né? Coragem, com covarde, que ele tem medo de tudo, mas honestamente, aparece um monte de monstros e tal. Eu teria medo também, se fosse ele, né? Eu não acho ele covarde, não. Se fosse eu, saía correndo dali, pronto, tchau. Então, eu sei que eu não vou, né? Isso aqui é só futuro. Eu não vou gostar disso. Aí você pergunta, tá, Maurício? Ele poderia falar, I will not, I won't, né? Eu não vou gostar disso. Ou ele poderia falar, not gonna, né? Por que que aqui ele escolheu o futuro com be going to e não o futuro com will? Não cai na questão de plano, aqui ele não planejou não gostar disso, nada a ver. Cai na questão de predição para o futuro baseado em evidência. Então, quem conhece esse desenho, né? Ele está sempre se deparando com situações assustadoras. Ele vive praticamente na casa mal assombrada, né? Então, lá está ele vê um barulho, uma luz estranha, alguma coisa estranha. Ele tem evidência de que algo ruim vai acontecer. Por isso, ele usou o futuro que o going to, que ele tem evidência presente de que algo ruim vai acontecer. Por isso, ele não vai gostar disso. Ok? Então, acho que isso deve estar bem claro. Fica mais claro quando a gente fizer alguns exercícios, algumas práticas, né? Vamos lá. Tem esse texto aqui, vamos olhar para ele rapidamente, ok? Depois a gente vai dar uma olhada mais específica em algumas frases. Mas, olhando rapidamente, ó, Britain proposes regulation of all crypto assets. E vem o texto. Você consegue identificar sobre o que é que o texto fala?
Eu vou dar uns segundinhos, 10 segundinhos, para você dar uma lida rápida, ok? É uma técnica de leitura que a gente faz muito, né? Dar uma lida rápida só para identificar do que é que o texto trata. Pronto. Então, acho que vocês já deram uma lidazinha básica, né? Então, esse texto é uma notícia que aborda principalmente sobre... note que questões de Enem, questões de concurso, elas sempre tem algumas questões que focam nisso. Uma mera compreensão geral do texto. Você consegue identificar sobre o que é que o texto fala? Então, letra A fala necessidade de regulamentação específica para moedas digitais. B, a iniciativa britânica para a regulamentação de criptoativos. C, a discussão acerca dos benefícios de ter moedas digitais. E D, verificação da cobrança de impostos em cima de moedas digitais. Essa coisa de criptomoedas, né, está sendo algo muito falado ultimamente. Então, observe aqui, certo? Vamos voltar aqui para o texto. Eu acho que pelo próprio título dá para você responder a questão, né? Ó, Britain proposes regulation of all crypto assets. Não é o foco da nossa aula, mas eu acho que é bom sempre citar a questão das palavras cognatas. Eu sei que tem gente que olha para um texto desse e fica nervoso, né? Porque, eita, não estou entendendo nada. Impossível. Você sempre entende alguma coisa, porque tem um monte de palavras que são parecidas com o português. Você vê Britain, Britânia, né? Você já pensa na Grã-Bretanha. Proposes, no sentido de propor. Regulation, né? No sentido de uma regulamentação, regular. E aí, ó, crypto é uma palavra que a gente, no português, usa desse jeito mesmo. A gente fez um empréstimo linguístico, né? A gente não traduz essa palavra. Então, se você entende de criptomoedas, né, Bitcoin e tudo mais, você praticamente já tem aqui o título do texto todo traduzido. Tá praticamente todo em português, porque as palavras parecem muito semelhantes com o português, ok? Então, acho que já deu para matar a charada aqui da questão, né? Que é a iniciativa britânica para a regulamentação de criptoativos. E assim, mesmo que você não soubesse que crypto assets são criptoativos, mas dá para ver, né, pelo título. Você já, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Britain proposes regulation of all crypto assets. Então, mesmo que você não entenda tudo, mas ó, Britânia propõe a regulamentação de criptomoeda, cripto alguma coisa, né? Digamos que você não entendeu crypto assets especificamente. Mas ó, Britânia propõe regulamentação cripto alguma coisa, que é basicamente o que está escrito aqui na letra B, a Iniciativa Britânica para a Regulamentação de Criptoativos. Ok? Ele basicamente traduziu o título do texto. Ok? Então, como eu falei, muitas provas, seja de Enem ou de concursos, ou até provas mesmo de proficiência para mestrado, eles batem nessa tecla aqui. Eles querem saber se você consegue entender sobre o que o texto trata. Então, essa primeira aqui, letra B. Agora vamos ver aqui algumas frases mais específicas, né? Um trecho lá. A draft law before Parliament that will almost certainly pass. Então aqui eu peço para você identificar qual o tempo verbal e qual a função comunicativa desse tempo verbal. Vamos lá. A gente estava vendo o quê? Futuro com will. Então, ó, will almost certainly pass. O tempo verbal qual é? Futuro simples, né? Futuro simples, o futuro com will. Então, aqui, ó, a resposta letra C, futuro simples. E qual é a função? A especulação de uma ação que poderá ocorrer no futuro. Como assim a especulação? Isso aqui é muito legal, por quê?
cai bem em cima do que eu tinha dito antes. Quando eu tenho uma certeza baseada em fatos, né, eu tenho um fato presente e tal, be going to. Mas aqui, ó, ele fala almost certainly. Almost. O que é almost? Quase. Então, o que é que ele fala aqui? Que esse projeto de lei, né, draft law, no parlamento, quase certamente vai passar. Quase certamente. Mas é assim, não tem como saber se os caras vão realmente votar a favor desse projeto de lei, certo? Então, almost certainly. Até essas expressões já dão a ideia de especulação de uma ação que poderá ocorrer no futuro. Então, eu estou especulando sobre o futuro. Will é o uso clássico do futuro com will. Outra frase aqui do mesmo texto. The bill, as originally drafted, gives the Financial Conduct Authority powers to regulate stablecoins only. Beleza. Pode-se transformar o tempo verbal em questão para o futuro imediato utilizando. Futuro imediato, né? Vocês sabem qual é. Eu já destaquei na frase aqui, né? O gives, para mostrar para vocês o tempo verbal. Que tempo verbal é esse que está na frase? É o presente simples, ok? Então a frase está no presente simples. Ele está falando que esse projeto de lei, originalmente, né? Dá a conduta financeira, né? Beleza. Se eu colocar ele no futuro imediato, certo? Como é que vai ficar? Vai ser will give, is given, is going to give ou was given, né? Quem estava prestando atenção sabe que futuro imediato não é o futuro com will, é o futuro com be going to. Eu não expliquei muito, porque você já, em teoria, já tem uma base disso, né? Não expliquei muito a questão do be going to, mas be going to por quê? Tem o verbo to be, going to e o verbo principal sem modificação, ok? E essa parte toda que eu circulei de vermelho é só para indicar que é futuro imediato. Você não precisa, entre aspas, traduzir isso, ok? Isso aqui é só para indicar que é futuro imediato. Então, eu posso falar is going to give the Financial Conduct Authority powers, certo? Então, eu posso simplesmente colocar futuro imediato ali. A função disso seria já dizer que esse projeto vai fazer isso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso é um futuro imediato, é um futuro certo, certo? Não é uma especulação como era na frase passada. Ok, agora nós temos uma charge bem interessante, né? Da Mafalda. A coleguinha dela começa. First, I'm going to marry well, right? Vocês entendem o que é marry? Ó, ela fala, primeiro, eu vou me casar, né? Bem casada. Ela fala well, né? Well. Vou me casar bem, certo? And then I'm going to have babies. Então, eu vou ter bebês, né? Eu vou ter filhos. And then I'll buy a big house. Ó. I will buy. Acho que eu não tinha mencionado isso aqui antes, mas existe essa contração do will, né? I will, I'll. Pronúncia bem, né? I'll buy a big house and a really pretty car. Então ela vai comprar uma casa bem grande, né? E um carro bonito. And then jewelry, and then I'll have grandkids. Então joias, e aí eu vou ter filhos. And this will be my life. E essa vai ser a minha vida. Aí a Mafalda, yes, the one problem. Tá, mas um problema. Is that it's not a life, it's a list. Né? Isso aqui não é uma vida, isso aqui é uma lista, né? Você está falando, vou fazer isso, fazer isso, vou fazer isso, fazer isso. Certo? Então, vamos aqui fazer uma análise dessa tirinha. Explique a comicidade da tirinha da Mafalda.
esse tipo de questão para você explicar por que que essa tirinha foi engraçada, né? Qual o sentido dessa tirinha? Isso é muito utilizado. Acho que praticamente todo Enem cai alguma questão assim. Então, letra A. A vida pode ser programada em cada detalhe. Letra B. Mafalda concorda que a vida pode ser planejada sempre. C. A vida é muito imprevisível para ser transformada em uma lista. E letra D. Não devemos planejar a vida, pois, segundo Mafalda, isso é uma perda de tempo. Então, eu já li com vocês a tirinha toda, né? Eu acredito que vocês consigam pensar aí na resposta. Eu vou dar 5 segundos. Pronto. Acredito que vocês já tenham chegado à conclusão que a vida é muito imprevisível para ser transformada em uma lista, né? Ela fala, ó, se você prestar bem atenção, que ela fala, tá, só tem um problema. Isso não é uma vida, isso é uma lista, né? A menina começou a listar todas as coisas que ela possivelmente vai fazer na vida, certo? Como é que você sabe? Né? Como é que você pode saber? Não faz sentido. Uma coisa interessante nesse estilo de questão, né, quem tem mais foco em prova, sempre tem algumas alternativas que você pode eliminar logo de cara porque elas não fazem sentido, nem que você não tenha lido o texto. A vida pode ser programada em cada detalhe. Isso não faz sentido, certo? Então a letra A é o tipo que você poderia eliminar, né, de cara. Mafalda concorda que a vida pode ser planejada sempre. É difícil você planejar a vida assim, mas você poderia até pensar que a Mafalda por algum motivo concorda, ok? Mas assim, a letra A você já pode eliminar de cara. Então é sempre bom você ficar atento a isso. Tem algumas alternativas que você pode eliminar de cara sem nem ler o texto, você já sabe que aquilo está errado, porque não faz sentido, né? Então, na tirinha da Mafalda, sua amiga utiliza frases predominantemente no... Eu acho que aqui não tem, né, não tem nem o que discutir. A gente está vendo que assunto, né? Então, no futuro. Agora, assim, ela utiliza basicamente dois tipos de futuro. Vocês perceberam, né? Primeiro, ela começa com o futuro com be going to. Tá aqui, ó, duas frases. I'm going to marry well. Eu vou me casar bem. And then I'm going to have babies. Então, eu vou ter filhos. Depois, ela começa a falar no futuro com will. I'll buy a big, big house, big car, né? I will have grandkids, eu vou ter netos. Normalmente, quando você faz predição para o futuro, você pode usar os dois, mas tendo aquela pequena diferença que eu falei. Se você tiver evidência, be going to. Se for um achismo, uma especulação, né? Uma crença sem evidências, will. Quando ela fala aqui com be going to, é porque na verdade ela está fazendo um plano. Ela está planejando fazer isso. Eu vou me casar bem e eu vou ter filhos. Isso é um plano que ela tem. Tipo, eu vou viajar para São Luís semana que vem. Assim que ela vai aumentando as coisas da vida, vai ficando mais distante, aí já fica difícil meio que planejar, né? Já fica cada vez mais uma especulação. Tipo, depois eu vou ter uma casa enorme, vou ter um carrão, joias, netos, né? Então, já está ficando cada vez mais distante. Por isso, ela muda para o futuro com will. Porque já não é mais um plano simples de se casar e ter filhos. Já são coisas mais abstratas. Ela não tem como ter certeza daquilo, certo? Então, aqui eu foquei no futuro com will e be going to. Eu queria revisar só uma coisinha aqui com vocês. E eu acho que essa fala da tirinha da Mafalda é perfeita para isso. Deixa eu só voltar para lá. Pronto.
acho que aqui ele contempla boa parte de todos os usos desses dois tempos verbais. Então, revisando, em termos de estrutura, will, você coloca will mais verbo, pronto, sem alteração nenhuma no verbo, não tem mudança nenhuma. Will not, won't, certo? E a pergunta, o will vem na frente. Com o futuro com be going to, você coloca o verbo to be sempre concordando com o sujeito. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are, certo? Going to e o verbo também não sofre alteração, ok? O futuro com be going to, ele é usado para quê? Para planos, qualquer tipo de plano. Geralmente a gente chama esse futuro de futuro imediato porque esses planos são mais imediatos. Uma pessoa que você vai visitar, qualquer coisa mais imediata, para amanhã, para hoje à noite, para o mês que vem. Aqui ela está fazendo uns planos mais distantes, mas ainda assim ela utiliza o futuro com be going to, porque ela realmente planeja fazer isso aqui. Eu vou me casar bem e ter filhos. Mais para cá, aí ela já começa com o futuro com will. Como eu falei, o will ele é para todos os outros usos. Aqui, o uso especificamente é de especular sobre o futuro. Fazer predições para o futuro. Então vou ter um casarão, vou ter joias, carros, netos e daí por diante, certo? Ela até fala, e essa vai ser minha vida, né? And this will be my life. Para que mais que a gente usa o futuro com will? Como eu falei, para todos os outros casos. Então, quando você fala uma promessa, tem aquela música And I Will Always Love You, né? Não vou cantar aqui para vocês, viu? I will always love you. Eu sempre vou amar você. Isso é uma promessa, ok? Então, você promete com will. Se você fizer, sei lá, uma ameaça, né? Para alguém, olha, se você, tipo um professor que fala, olha, se você não calar a boca, eu vou lhe tirar de sala. I will, né? Send you off class. Então, essa ameaça eu também faço com will. Decisões imediatas. E às vezes é um pouco nebuloso para alguns alunos, porque uma decisão imediata pode soar, se você não prestar atenção, pode soar como um plano. Como é a decisão imediata? Bem como exemplo que eu tinha falado antes. Se eu tenho esse plano de viajar, é um plano. Mas se eu não sei se vou viajar, então, quer saber? Eu vou viajar. Decidi naquela hora, certo? Então, se você observar bem, isso cai naquela regra de que não é um plano. Se não é uma ação planejada, é futuro com will, ok? Também um caso que eu acho que eu não mencionei, que é quando você oferece alguma coisa, né, para alguém, tipo, pois eu vou lhe ajudar, eu vou lá com você. Essa ajuda você oferece com will. Então, como eu falei, todos os outros casos você vai utilizar o will. Deixa eu ver aqui uns exemplos disso. Aqui como eu tinha falado, né? Especulação, acho que essa você tem que às vezes, porque assim, o que eu observo é que muitos alunos têm dificuldade enorme de identificar quando usa um, quando usa outro. Eu explico e a pessoa não parece que não pega, né? Às vezes tudo que você precisa é de uma palavrinha-chave para você identificar. Então, quando você especula com futuro simples, com futuro com will. Uma especulação é sempre com futuro com will, ok? Quando você promete, quando você, né? Todos esses outros casos, futuro com will. E o futuro não planejado com be going to, né? Deixa eu só voltar para aquele slide lá no começo, para ver se isso fica bem claro. Porque eu não quero que vocês saiam daqui com essa dúvida. Pronto, está aqui. O Putin aqui, o que é que ele está fazendo nessa charge? Voltando para aquilo que eu estava falando. Ele está fazendo uma promessa, certo? Se você consegue identificar quando é uma promessa, quando é um plano, quando é tudo a questão de você saber identificar esses elementos, ok?
Então, aqui aqui esse quadro mostra bem. Tem até mais, você pode, se você pesquisar na internet, você vai achar isso aqui mais esmiuçado, mas eu acho que quando você esmiuça demais pode ficar confuso. O be going to, né, você pode pensar em apenas duas coisas. Que é aquela questão do plano que eu falei, né? I'm going to visit my aunt next Friday. Ele fala aqui de prior plans, né? Planos anteriores, algo que você já planejou no passado, que você tem certeza que você vai fazer no futuro. E uma predição baseada numa evidência presente. Aqui, ó, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Ações futuras, decididas no momento, né? Uma decisão imediata. Uma predição baseada em opiniões, experiências. Mas, se você olhar aqui mais à frente, tem mais casos que a gente utiliza o will. Tá aqui, ó. Ação futura incerta. O que é uma ação futura incerta? É algo que eu não tenho certeza que vai acontecer. E bem aqui vale a pena ressaltar palavrinhas como o maybe. Eu acho que todo mundo aqui conhece o significado de maybe, né? Maybe é talvez. Ok? Você tem algumas palavrinhas que indicam esse futuro incerto. Talvez, eu acho. Como é eu acho em inglês? I think. Certo? O perhaps. Perhaps também indica a mesma coisa de talvez, né? Então, tudo isso indica uma ação futura incerta. É incerta por quê? Porque não foi planejada. Ou talvez vá fazer isso, talvez isso vai acontecer. Você ou não planejou, não tem evidência, certo? Transmitir ideias em geral, certo? Você transmite sobre o futuro, claro, você transmite com will. Fatos e decisões recém-tomadas, certo? Eu não vou nem entrar muito em questão de fato, né? Algo mais factual, mas enfim. Decisões recém-tomadas e, claro, promessas ou expectativas futuras. Todos os outros casos possíveis de futuro, você vai utilizar o futuro com will, ok? Boa parte dos textos que a gente viu, tirando aquele primeiro texto, foram textos mais informais, texto de quadrinho, né? Porque o que eu vejo muito é que há uma tendência em provas em geral em utilizar um pouco mais essa linguagem informal, certo? Então eles usam muito quadrinhos justamente para ilustrar duas pessoas conversando num contexto real, do mundo real, sem ser aquela coisa muito presa. Você pode encontrar erros gramaticais, né, nesses quadrinhos, que são erros propositais que as pessoas cometem no dia a dia, ok? Mas claro, você sempre vai ter também esses textos mais formais, como aquele primeiro texto que eu coloquei. Por quê? Eles sempre vão querer lhe expor a vários gêneros textuais, ok? Então, eu acredito que não tenha mais dúvida com relação a isso aqui, ao futuro com will, futuro comigo e tu. Tem ou não tem? Eu estou vendo aqui no chat alguém deu uma boa noite, né? Mas eu queria que se alguém tivesse alguma dúvida, pode me dizer que eu respondo. Eu lembro que a primeira aula dessa que eu fiz até o último segundo e acabou. E aí depois vieram algumas dúvidas. Não tive tempo de responder, né? Então eu queria que quem tivesse qualquer dúvida, digite aí, coloque aí sua dúvida que eu respondo agora. A gente ainda tem 2 minutos. Vamos lá, que essa é uma chance ótima, né, de você tirar suas dúvidas. Eu sei que algumas pessoas talvez vejam só essa aula gravada, né, mas até a dúvida de quem está vendo ao vivo é uma dúvida válida que quem vê gravado pode ter, né. Eu espero que eu tenha explicado tudo assim de maneira bem minuciosa, né, bem detalhada. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver,
E eu quero ouvir de vocês as dúvidas, né? No doubts. Olha, eu desconfio quando não tem dúvidas, né? Mas enfim, a, então uma consideração final sobre essa questão do futuro. Nós temos apenas esses, não apenas, mas basicamente esses dois futuros na língua inglesa. O bom do inglês, eu não sei porque as pessoas acham o inglês difícil, é que essa questão de tempos verbais e conjugações verbais, elas são bem mais simples. Como eu falei aqui, você modifica o verbo em algum momento para fazer o futuro? Não. Quando você faz o futuro com be going to, você modifica o verbo? Não. O verbo não sofre alteração. O que você faz é colocar uma palavrinha lá, uma partícula que indica o futuro, que pode ser ou will ou be going to. Então, gramaticalmente, não há dificuldade. Você não tem que decorar uma lista enorme de verbos com as suas terminações específicas no futuro, como você tem no português, no espanhol e outras línguas. Aqui não. Basta você colocar uma partícula, um verbo auxiliar, um verbo modal, né, que indique esse futuro. Ok? Então, é para ser uma coisa mais simples. Alright? Pois enfim, essa foi nossa aula hoje. Mais uma vez, repetindo para quem não pegou, my name is Maurício. Eu estou hoje substituindo o professor Adriano. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Espero que tenha sido proveitosa. Eu espero que tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Eu expliquei da maneira mais minuciosa possível, porque eu não quero deixar dúvida nenhuma, né? Então, eu espero que tenha sido proveitoso e que vocês, daqui em diante, não tenham mais problema com o futuro. Ok? Thank you so much. See you.